Você acorda antes do sol nascer. O chão sob seus pés é duro, compactado por milhares de sandálias militares que passaram pelo mesmo caminho nos últimos dias. O ar da madrugada traz um frio cortante que entra pela gola da sua túnica de lã grossa, úmida de orvalho, e você sente o cheiro de fumaça de lenha misturado com o odor pesado de suor coletivo, couro molhado e estrume de cavalo. Ao seu redor, 5.000 homens estão acordando ao mesmo tempo. Você ouve o barulho metálico de equipamentos sendo encaixados, o ronco de mulas sendo preparadas, a voz grave de um centurião que grita ordens a poucos metros de você. Não há confusão, não há caos. O que existe é uma máquina humana de precisão cirúrgica sendo ligada em tempo real. E você está no centro dela. O céu ainda é roxo escuro, quando a primeira ordem ecoa pelo acampamento provisório. Todos sabem o que fazer, você também. Porque você é um legionário romano do século I depois de Cristo, e hoje, como em todos os outros dias desde que ingressou na legião, aos 17 anos, você vai construir uma fortaleza inteira antes do pôr do sol. Esse processo que parece impossível para os padrões modernos era, para o exército romano, uma rotina absoluta e documentada. As escavações arqueológicas em sítios como Masada, na atual Israel, e os acampamentos romanos identificados ao longo do Danúbio, na Romênia e Hungria, revelam que os legionários construíam o que os romanos chamavam de castra, o acampamento militar fortificado, toda vez que paravam por mais de uma noite. A estrutura seguia um padrão tão rígido e repetitivo que cada soldado sabia exatamente qual era sua função antes mesmo de receber a ordem. Estudos realizados por arqueólogos como Colin Colston e Jonathan Roth, especialistas em logística militar romana, demonstram que uma legião completa de aproximadamente 5.400 homens era capaz de erguer um acampamento com fosso, muralha de madeira, portões e ruas internas em menos de 3 horas. Isso não era exagero propagandístico romano, era engenharia humana com base em repetição, especialização e brutalidade de treinamento. Para entender o que estava em jogo naquele amanhecer, você precisa entender o que significava ser um legionário romano nos tempos de Júlio César, Augusto ou Vespasiano. Você não era um voluntário entusiasmado com ideais patrióticos. Você era um homem que assinou um contrato de 25 anos de serviço ativo, o que significava que entrou adolescente e, se sobrevivesse, Pei sairia com mais de 40 anos de idade, carregando um corpo destruído por décadas de marcha, construção, batalha e fome. As análises osteopatológicas realizadas em cemitérios romanos militares, como o de cemitério de Colchester, na Inglaterra, e os esqueletos encontrados em Herculano durante as escavações dos anos 80, mostram compressão severa nas vértebras lombares, artrite avançada nos joelhos e tornozelos e fraturas cicatrizadas mal alinhadas nos antebraços e costelas, resultado direto de anos carregando o chamado furca, o fardo do legionário, que pesava entre 30 e 40 quilos e incluía ferramentas de construção, além do equipamento de combate. E por que você construía essa fortaleza todos os dias? Porque dormir sem proteção no território inimigo era uma sentença de morte. O historiador romano Vegésio, e que escreveu o Epitoma Rei Militares no século IV, mas baseou seu texto em manuais militares muito mais antigos, descreve com detalhes que um exército sem acampamento fixo era vulnerável a ataques noturnos, doenças por exposição ao frio e à umidade, e ao colapso da disciplina que era o verdadeiro motor do poder romano. O acampamento não era um luxo, era uma extensão do próprio exército, a segunda pele da legião, e construí-lo era tão parte da identidade militar romana quanto lutar. Você sabia disso porque seus instrutores repetiram isso durante os 4 meses de treinamento inicial que fizeram seu corpo doer de formas que você nunca imaginou serem possíveis. Antes de você continuar lendo ou assistindo, preciso te fazer uma pergunta importante. Quando você imagina a grandeza de Roma, você pensa nas batalhas, nos imperadores, no Coliseu? Ou você pensa nesses 5.000 homens anônimos que acordavam antes do sol, com os pés cobertos de bolhas, as mãos em carne viva e construíam uma cidade em miniatura no meio do deserto ou da floresta simplesmente porque era o que precisava ser feito? Esses homens são o verdadeiro fundamento da civilização romana, e a história deles é tão brutal, tão detalhada e tão impressionante
que a maioria das pessoas nunca vai ouvir em sala de aula. Se você quer continuar descobrindo como a maior máquina militar da história antiga realmente funcionava por dentro, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra Roma e me conta qual parte dessa rotina de construção você acha mais impossível de acreditar. Isso me ajuda a entender o que vocês querem ver e me motiva a continuar trazendo esse conteúdo de reconstrução histórica que a maioria dos canais não tem coragem de fazer com esse nível de detalhe. Voltando ao amanhecer, a primeira tarefa era o fossatum, o fosso perimetral. Times de dezenas de homens agarravam as dolabrae, as picaretas militares romanas com cabo de madeira e cabeça de ferro que arqueólogos encontraram em múltiplos sítios na Grã-Bretanha e na Alemanha, e começavam a escavar o solo com uma velocidade que parecia impossível para quem nunca viu uma unidade militar treinada trabalhando em sincronia. O fosso romano padrão tinha cerca de 2,5 metros de largura e 1,80 metros de profundidade, em formato de V ou de U, dependendo do terreno. E a terra removida era jogada para dentro do perímetro onde seria usada para construir o agger, o terraço de terra compactada que serviria de base para a muralha de estacas de madeira. Enquanto um grupo cavava, outro nivelava, outro transportava e outro já afinava as estacas de madeira que cada soldado carregava consigo na marcha. Essa divisão precisa de trabalho estava estabelecida nos manuais militares e era ensaiada em treinamento como uma coreografia de guerra. Análises de sítios arqueológicos em Inchtutil, na Escócia, onde os romanos construíram e depois destruíram metodicamente uma legião inteira de quartéis no final do século I, revelam que os fossos escavados ali tinham medidas tão uniformes que a diferença de profundidade entre pontos opostos do perímetro não ultrapassava 15 centímetros. Em 5.000 homens escavando em sincronia com essa precisão às 4 da manhã. Depois de marchar 25 quilômetros no dia anterior. Esse nível de esforço físico tinha consequências documentadas e devastadoras para o corpo humano. Um estudo publicado no Journal of Roman Archaeology por pesquisadores da Universidade de Leicester analisou os restos ósseos de soldados romanos encontrados na Grã-Bretanha e identificou que mais de 70% apresentavam sinais de osteoartrite severa em múltiplas articulações antes dos 35 anos. As vértebras cervicais mostravam compressão discal consistente com o ato de carregar peso sobre os ombros por anos consecutivos. Os metatarsos dos pés, os ossos pequenos que formam a sola, apresentavam microfraturas por estresse em quase todos os exemplares analisados. O resultado direto de marchar com equipamento pesado sobre terrenos irregulares por décadas. Você sentia isso enquanto trabalhava. Cada golpe da picareta no solo, duro, ecoava no seu ombro direito, onde uma velha lesão do segundo ano de serviço nunca havia curado completamente. Você aprendeu a trabalhar com a dor, porque a alternativa era a palmatória do centurião, o bastão de videira que ele usava sem hesitação em qualquer soldado que parasse sem ordem. As doenças que circulavam dentro de um acampamento romano eram tão letais quanto qualquer inimigo em campo aberto. O papiro de Vindolanda, descoberto na muralha de Adriano na Inglaterra e datado do início do século II, contém registros administrativos de uma unidade militar que listam soldados indisponíveis para serviço por causa de febres, inflamações oculares, feridas infeccionadas e diarreias agudas. Pesquisadores como Roy Davis, que publicou extensivamente sobre medicina no exército romano, identificaram que a malária era endêmica em regiões pantanosas, onde os romanos frequentemente acampavam, e que a disenteria por contaminação das fontes de água era responsável por mais mortes do que batalhas em muitas campanhas. Os médicos militares romanos, os medici ordinarii, usavam uma combinação de técnicas cirúrgicas surpreendentemente avançadas para a época, como a extração de flechas com instrumentos de bronze semelhantes a pinças encontrados em Pompei e tratamentos que causariam horror modernamente, como a aplicação de mel fermentado, misturado com fezes de pomba em feridas abertas, prática descrita no papiro médico de Hurst, datado do I século. A infecção por parasitas intestinais era praticamente universal. Análises de sedimentos de latrinas romanas em múltiplos sítios na Europa revelaram ovos de Trichuris trichiura, o verme do chicote,
e de ascaris lumbricoides em concentrações que sugerem infestação crônica na maioria dos homens do acampamento. O ambiente físico ao redor do acampamento era uma ameaça constante que ia muito além dos inimigos humanos. Nas campanhas da Germânia, os legionários enfrentavam invernos que podiam chegar a menos 15 graus, sem o equipamento adequado para essas temperaturas extremas. Registros históricos de Tácito descrevem soldados encontrados congelados em posição de guarda durante a campanha de Germânico em 16 depois de Cristo. Nas campanhas do norte da África e do Oriente Médio, nem o calor extremo combinado com a escassez de água potável matava homens por desidratação severa durante as marchas. Escorpiões, víboras de areia e aranhas venenosas eram riscos reais documentados nas fontes antigas. A contaminação da água por carcaças de animais mortos. A montante do acampamento era frequente o suficiente para que os engenheiros militares romanos desenvolvessem protocolos rigorosos para selecionar a posição dos acampamentos em relação ao fluxo dos rios. A disciplina dentro do acampamento romano era mantida por um sistema de punições que hoje seria classificado como tortura sistemática e institucionalizada. A decimatio, o processo de executar 1 em cada 10 soldados de uma unidade que havia se comportado de forma covarde, é descrita por múltiplas fontes antigas, incluindo Políbio e Suetônio. Punições por deserção incluíam açoitamento público seguido de execução. Soldados que adormeciam no turno de guarda eram espancados até a morte pelos próprios companheiros de unidade. Um processo chamado fustuarium, documentado por Políbio no livro 6º de suas histórias. Você sabia disso. Todos sabiam. Era parte do que mantinha você cavando no escuro frio da madrugada sem questionar. A morte era uma presença constante, e o tratamento do corpo dependia inteiramente de onde você estava na hierarquia. Um centurião morto em combate recebia cremação com honras, seus pertences eram catalogados e enviados à família, e uma pedra tumular era erguida com seu nome e serviços prestados, como as dezenas de lápides militares encontradas ao longo da muralha de Adriano. Um legionário comum morto por doença ou acidente era enrolado em sua própria capa, levado ao crematório de campanha, e suas cinzas eram depositadas numa urna numerada, guardada no tesouro da legião, para eventual envio à família, se alguém reivindicasse. Os soldados que morriam longe das rotas de comunicação eram simplesmente enterrados no local, como os esqueletos encontrados em Kalkriese, na Alemanha, onde ocorreu a Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 depois de Cristo, com os ossos dispersos e misturados por uma área de quilômetros quadrados, sem sepultamento formal, sem identificação, sem ninguém para reclamar o nome, enquanto você finalmente encaixava a última estaca da muralha leste do acampamento, e o sol começava a desaparecer no horizonte, tingindo o céu de laranja sobre as colinas ao longe, você não pensava em glória ou em império. Você pensava nos seus pés ensanguentados dentro das caligae, nem as sandálias militares com sola de pregos que arqueólogos encontraram em múltiplos sítios e que eram trocadas a cada 600 quilômetros percorridos. Você pensava no pão de cevada duro e na pasta de azeite rançoso que seria seu café da manhã assim que a guarda fosse trocada. Você pensava que tinha mais 21 anos de contrato pela frente. E, no entanto, aqui está a verdade que atravessa 2000 anos e chega até você agora. Esses homens construíram a fundação física e organizacional de quase tudo que você usa hoje. A engenharia de saneamento que permitia que as cidades romanas existissem sem epidemias constantes virou o modelo para o sistema de esgotos moderno. A padronização de unidades de construção, a hierarquia organizacional de trabalho em escala, os protocolos de logística que alimentavam um exército em movimento, tudo isso foram inovações romanas carregadas nas costas desses 5.000 homens anônimos que você nunca vai conhecer pelo nome. Quando você bebe água limpa da torneira, quando você dirige numa estrada asfaltada, quando você vive numa cidade que funciona, você está colhendo uma herança que começou no escuro gelado de uma manhã romana, com o som de picaretas batendo no chão duro. Se esse mergulho dentro da realidade bruta do exército romano te impactou de alguma forma, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que nunca ouviram essa história do jeito que ela realmente aconteceu.
Inscreve no canal porque toda semana tem uma reconstrução nova, tão detalhada e tão visceral quanto essa. E você não vai querer perder nenhuma delas.